Olá, tudo bem? Essa é uma ferramenta que é semelhante ao Postman e o REST Debugger do Delphi para que você possa construir as suas classes e a camada de comunicação com qualquer API. Então, dado uma documentação de uma API, você pode adicionar os endpoints, os parâmetros e todos os argumentos e assim criar a sua classe já com a camada de comunicação. Vamos ver um exemplo aqui de um endpoint, né, parte da solução Asas, no qual nós temos os componentes. Então aqui é uma demonstração de como você pode construir para a sua aplicação. Tá? Então aqui a partir de web, a gente pode pegar um método, né, no caso a gente vai utilizar o post, adicionar o endpoint. Então poderia utilizar um content type JSON ou qualquer outro tipo, dependendo de qual for o padrão desta API. Adicionar os parâmetros, uma requisição, né? Essa requisição é a requisição de um REST, né? De uma API. Você pode adicionar também métodos para autorização, como API Key, Beer Token. Nesse caso aqui a gente vai adicionar como header, que é o padrão da API do Asas. Então aqui a gente está adicionando um parâmetro com uma chave com um valor. Tá? Também vamos adicionar aqui a possibilidade de serem adicionados parâmetros como form ou www.form, e nesse caso a gente vai adicionar como JSON já com encode UTF-8. Então aqui esse é um modelo de requisição. Então aqui no ambiente de sandbox, no caso eu já tenho aqui um ambiente lá para teste, e eu vou mandar executar. O que a ferramenta vai fazer? Ela vai trazer todo o retorno, tá? E esse retorno, a partir de então, a gente consegue trabalhar ele aqui, já pré-visualizar tanto a requisição quanto o retorno, tá? Então esse é um exemplo que a API já retornou para nós. Poderia ser qualquer API, qualquer outro endpoint também, e nesse caso a gente pode inclusive alterar aqui em tempo real o conteúdo do JSON, porque o objetivo é construir as nossas classes, tá? Então a ferramenta vai disponibilizar uma classe para request, outra para response e também um mini framework que a gente vai ver mais à frente, tá? A partir do momento que eu der o build, aqui nós temos a requisição, né, que é baseada nesse JSON. Não precisaria ter buscado de lá direto da API. Se tiver na documentação exemplo, também é possível gerar, tá? Então nesse caso aqui o JSON já foi feito parse com todos os tipos compatíveis, com métodos para cada entidade aqui, né, cada classe, e também já o método escolhido que foi o post, que aqui a ferramenta disponibiliza um método como exemplo, né? Então o que eu precisaria para fazer essa comunicação com a API? Chamar esse helper, né? essa interface, passando a URL, header, o body, que no caso é a própria classe. Então uma vez que preenchidas as informações, né, é só chamar esse método passando o body, que a própria classe vai ser convertida em JSON e enviar com o verbo, né, com o método escolhido. Poderia ser um get, um delete, enfim, e um tratamento aqui. Isso é só para exemplo, tá? Porque na verdade geralmente você faz um tratamento, né, se o retorno foi no post, no caso do post 200, 201, ou se deu algum erro 400, 404 ou 500, né, que é erro de servidor. Enfim, tudo isso é possível obter direto nessa classe, tá, nessa interface. E o response. Então o response nós temos aqui todo o parse, né, o mapeamento do JSON de retorno da API, e também já com todos os tratamentos de, por exemplo, né, destruição das classes, dos arrays, dos subobjetos, tal. E finalmente a classe, né, que é uma interface para que você possa fazer toda a comunicação. Isso vale para não somente estas classes, mas para qualquer classe do teu sistema. Então qualquer método é possível ser feito passando todos os atributos, né, os argumentos, como foi feito aqui no caso do método exemplo post. Mas eu não quero esse nome. Então a gente poderia, por exemplo, obter dados
API, né? E o response como obter retorno API. Então, o que a ferramenta faz? Você dá um build aqui novamente, ele vai pegar todo o JSON que nós já temos lá e transformar isso novamente em a classe com os exemplos já prontos para utilizar. Nesse caso aqui, né, teria que tirar os parâmetros e passar por referência, né? Mas isso se torna uma tarefa fácil, uma vez que você já tem a parte principal, que é a comunicação, tá? Então, esse foi um pequeno exemplo. Em breve farei outras demonstrações como utilizar isso mesmo no projeto, né? Embora também não seja tão difícil, mas eu pretendo pegar uma API menor e fazer um projeto do zero para vocês verem quais as utilidades dessa ferramenta, tá? É isso então. Qualquer dúvida, quiserem saber mais detalhes, só me procurar nos canais Delphi Clean Code e é isso aí. Obrigado, valeu.